paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estou de volta, dando continuidade ao nosso estudo aqui no Salmo 133, versos 1, 2 e 3. No áudio anterior eu falei sobre a união e falei sobre o óleo. E nesse segundo e último áudio vou estar falando sobre orvalho e bênção, que é uma continuidade do Salmo 133, quando fala sobre a união dos irmãos. Então vejamos no verso 3, quando vai dizer: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é a continuidade do verso 1 que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o verso 2 é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. E fala que é como orvalho. Observe que o amor fraternal é proveitoso e, além de ser proveitoso, ele é prazeroso também, como orvalho sobre as plantas, que produz alegria e vida. Imagine uma planta murcha, quando sente falta de água, quando sente falta do orvalho, ela murcha. Mas quando ela recebe a água, ela revigora, ou seja, ela se alegra. Assim também somos nós quando recebemos o refrigério do Espírito Santo. Mesmo estando triste, nos alegramos, porque o Espírito Santo nos dá o orvalho dos céus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então observe que qualquer planta, quando está sem água, ela fica triste, porque ela vai murchando. E nós também, as tribulações da vida, os problemas, nos leva a ficar tristes, desanimados. Aí o Espírito Santo vem e nos consola, derramando sobre nós o seu orvalho. E aí nós nos revigoramos, nos sentimos alegres. Nas Escrituras, o orvalho simboliza também a palavra vivificadora de Deus. E essa bênção de Deus que traz fertilidade à terra. Observe que se não houver chuva, se não houver orvalho, a terra se torna estéril. Mas quando há chuva, a terra, ela produz, ela é a riqueza. Alguns dizem que a riqueza do mundo é o ouro, é o diamante, e daí por diante. Mas eu discordo, a riqueza do mundo é água. A água é vida. Sem água não tem como extrair o ouro. Então observe que, trazendo para o lado espiritual, quando nós deixamos de ler a palavra, vamos murchando. Quando nós deixamos de orar, vamos murchando. Quando nós deixamos de jejuar, vamos murchando. Quando deixamos de congregar, vamos murchando. Mas aí quando você faz tudo isso, ao contrário, lê a palavra, congrega, está junto com os irmãos, jejuando, aí o Espírito Santo derrama dos céus o seu orvalho e aquilo nos fortalece. Então veja que nós precisamos desse refrigério que vem do céu. Quando nós começamos a murchar, a secar, precisamos pedir a Deus o orvalho do céu para nos molhar com a chuva do Espírito Santo. Aleluias. Estou falando aqui de uma forma espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando com você através da palavra de Deus. Então veja que quando acontece essa chuva do renovo, traz uma nova vida para a igreja e somos restaurados e purificados na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se alegra quando vê a união.
da igreja. Então veja que o orvalho ele é o que? Relacionado à fertilidade. Quanto que o óleo é associado à fragrância da união do povo de Deus. E isso é bom, é agradável a Deus. Quando a igreja está reunida e unida, dentro e fora do templo, é só bênção que Deus envia para o seu povo. Observe que em um país desértico, o orvalho era símbolo apropriado das bênçãos de Deus. Imagine um deserto, quando começa a chover, alguém diz, olha, as bênçãos de Deus estão descendo sobre o deserto. Então observe que o orvalho, ele era um símbolo apropriado das bênçãos de Deus, ou uma qualidade refrescante da bênção de Deus sobre o seu povo. Quando o povo via o orvalho sobre a terra, aí dizia assim, olha, Deus está abençoando o seu povo. Veja que no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 5, a parte A, Deus diz assim, ó, eu serei para Israel como o orvalho. Olha que maravilha. Eu serei para Israel como o orvalho. Ou seja, eu serei a vida deles. Quando eles estiverem definhando, eu derramarei bênção sobre a vida deles. E assim também não é diferente para nós, meus irmãos. Não, não é diferente. Deus está pronto a derramar suas bênçãos sobre aquele que o busca, sobre aqueles que estão em união, que estão na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vem a última parte aqui do verso 3 de Salmo 133. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Veja que falou sobre o óleo, falou sobre a união, sobre o óleo, e agora falou sobre o orvalho, e por fim falou sobre a bênção. O orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali ordeno as bênçãos. Naquele lugar o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluias. Veja que não é o homem que está prometendo. Davi está escrevendo o que Deus está falando para ele. Ali. Você pode pegar essa palavra ali, ou seja, aí onde você está. Deus ordena a bênção para você. Deus tem interesse em abençoar a sua vida, em abençoar o seu casamento, em restaurar o seu casamento, em restaurar os seus filhos, em dar vitória para você. Basta tão somente você crer. Interessante que fala, olha, bênção da vida para sempre. O Senhor ordena a bênção e a vida. E não é por alguns momentos, não, é para sempre. A vida eterna é para nós e para todos. A vida eterna para nós, é para nós e para todos. Todos. Que isso aí surge da união entre nós, cristãos. Observe que a nossa atitude ela pode conduzir pessoas aos céus e também conduzi-los ao inferno, à perdição. Nossas atitudes podem conduzir pessoas aos céus e pode deixar pessoas fora do céu. Vai depender de como a pessoa se comporta diante de Deus e da sociedade. Veja que lá no livro de João, capítulo 17, o versículo 23, Jesus fala, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Essas palavras foram para os discípulos, mas elas servem para nós, para que eles sejam perfeitos, ou seja, no grau de perfeição que Deus exige de nós, nós devemos ser perfeitos, em unidade também, para que o mundo conheça que nós servimos a Jesus e que Jesus foi enviado por Deus para nos dar a salvação. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é amorosa. São pessoas abençoadas. E essa é a prova da excelência do amor fraternal. Então veja que o Salmo 133 está ligado a tudo isso. Além do óleo, além das bênçãos, tudo está ligado à união, além do orvalho, tudo está ligado à união. Isso não desassocia um do outro. Veja que, porque ali onde os irmãos vivem em união, o Senhor ordena a bênção e os que vivem amor, não só moram em Deus, mas também já moram no céu. Quando você pratica o amor, você pratica a união fraternal e você vai morar com o Senhor na glória. Por quê? Porque o amor de Cristo está enraizado em você. Mas observe que todo lugar onde há união entre o povo de Deus, o Espírito Santo se alegra e maravilhas são vistas. Veja quando o povo se reúne para adorar a Deus, acontecem milagres, acontece batismo no Espírito Santo, acontece ressurreição de mortos, acontece maravilhas, sinais, prodígio, alegria, gozo, paz. Aleluias. Por quê? Porque através da união, o Espírito Santo se alegra e opera no meio do seu povo. Mas onde há discórdia, onde há disse-me-disse, onde há fofoca, onde há confusão, o Espírito Santo se entristece e se afasta. Veja que as imagens do óleo e do orvalho lembram que a união não é algo que construímos, mas sim algo que Deus envia do alto. Então não é uma coisa que é produzido por mim e por você. É algo que vem de Deus. Mas para que a pessoa venha receber esta bênção, precisa estar em comunhão com os irmãos e em comunhão com Deus. Porque se a pessoa não está em comunhão com os irmãos, ele não vai estar em comunhão com Deus. Então, por que não buscamos essa união nos dias de hoje e assim seremos abençoados por Deus? Uma pergunta: por que não devemos nos preocupar em buscar essa união? Então, busquemos, pois, estar unidos na presença daquele que nos salvou, que é o Senhor Jesus. Então, já estou concluindo o segundo áudio e dizendo para você que me ouve, que me escuta, ande unido com o seu irmão, porque isso é bom e agradável a Deus. E tenha certeza, quando você faz isso, Deus derrama as bênçãos como o orvalho, como a chuva temporã e seródia, as primeiras e últimas chuvas. Quando você está em união com a igreja, com seus irmãos, tenha certeza que Deus abençoa. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus continue
nos abençoando. E até a próxima mensagem deste canal, Porções Bíblicas, mensagens que edificam. Em nome de Jesus, fica na paz e tenha paz um para com o outro. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, e se você tem um ministério, Deus abençoe também o seu ministério. E não se esqueça, o povo de Deus é conhecido pelo um povo que ora e pela comunhão. Deus nos abençoe e até a próxima.